Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos de volta aqui trazendo pra vocês novidades, tá joia? Estamos trazendo aqui pra vocês Que Falta Você Me Faz. Na verdade, galera, que falta que vocês me fazem nesse canal aqui, né? Nesse canal aqui estamos de volta trazendo assim mais novidades pra vocês, mas não é essa falta que eu estou falando neste momento, mas sim a série Que Falta Você Me Faz. Então, vem comigo pra gente poder estar entendendo a série em si, né? E a gente contando tudo sobre o que acontece nessa série, beleza? Então, vem com a gente e vamos lá. Sim. Finalmente! Enfim, galera, essa minissérie de 5 episódios conta a história de uma detetive, né? Que se chama Kate, onde ela tinha um parceiro chamado Josh, junto com seu pai Clint, na qual eles viviam assim como uma família feliz, né? A Kate, ela estava bem próxima de se casar, mas aconteceu coisas que fizeram com que a vida dela tornasse uma tempestade, digamos assim. E enfim, a partir desse ponto inicial é onde toda a história dessa série, que tem 5 episódios, vai se basear, tá joia? Sendo mais específico, vamos já explicar um pouco. Você vai entender assim ao decorrer do final do primeiro episódio para o segundo, mas já irei falar aqui para vocês o que acontece, porque esse trio, né, de pai, namorado e filha, acontece de dar uma tempestade. Vou explicar aqui para vocês, né? A nossa detetive Kate, ela por muitos anos ela procura quem matou o seu pai, porque o seu pai ele foi morto na realidade, e o seu namorado, por conta disso, ele desapareceu misteriosamente um dia antes do pai dela morrer. Vê se isso é suspeito. O que vocês acham? É muito suspeito, né? Porém, o que acontece? Ao decorrer da história vai explicando, né, que um dos vilões, né, o Monty LeBurn, o LeBurn, que é um dos personagens que vai aparecer bem mais ao decorrer, ao desenvolver da série, né? Só que eu estou dizendo aqui pra vocês, já adiantando, né? LeBurn, ele foi o cara que assassinou o pai da nossa detetive, e ela busca, né, por que ele confesse para que possa sim, né, ter um final da história, tudo se resolver. Porém, não é tão simples assim, cara. Essa pessoa que finalizou o pai dela, acontece que ele estava com câncer, e era um câncer terminal. E de acordo com isso, ele resolveu ir, ela, né, resolveu ir para poder conversar com ele e ver se ele declarasse realmente ele teria feito isso. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Lá no episódio mesmo fala, né, um dos últimos episódios, antes do desenrolar de toda a história, que não foi ele só aceitou, porque ele já ia pegar uma prisão perpétua, então ele aceitou a culpa para poder, né, assim ganhar alguns privilégios lá onde ele foi preso. Porém, a história são alguns outros fatos também, fatos que se interligam, né, que é a história da nossa personagem, a Dana Fels, que é uma das personagens que ela não aparece muito, mas a história se baseia bastante entre ela e a nossa detetive Kate. Porque o que acontece? Vocês lembram que eu disse que o namorado dela, o Josh, ele tinha sumido e nunca mais apareceu? Então o que acontece nessa parte? A nossa detetive Kate, ela entrou no aplicativo de namoro e adivinha quem que ela encontra lá nesse aplicativo? Sim, nosso personagem Josh. Mas ela encontrou a foto dele, sim, porém não se baseava tanto em ser o Josh, mas sim em pessoas fazendo fake para poderem fazer, né, encontros, como dizíamos assim, às cegas, né? E essa personagem que eu disse, que é a Dana Fels, ela começa a conversar com o fake do Josh, que era namorado da nossa detetive Kate. Deu para vocês entenderem? E o que acontece? Ela resolve, né, viajar alguns dias para poder, né, passar esse momento com o tal suposto, né, Josh. Só que chegando lá acontece várias outras coisas que vocês
deverão assistir a série para poder entender bem melhor tudo sendo desvendado. E o que acontece? Essa moça, essa Dana Fels, né, ela acaba desaparecendo e o filho dela vai em busca para ver para onde ela foi, o que aconteceu, por que, né, de tá saindo dinheiro da conta dela. Esse é o momento que a gente vai lá para uma parte assim bem específica da série, que é onde a gente vai lá na fazenda onde o nosso personagem Titus está, né? Titus é o sequestrador, onde ele está sequestrando diversas pessoas, se fingindo serem outras, né? Para poder estar roubando o dinheiro deles. E é nesse momento que as histórias começam a se interligar. Como o filho da nossa personagem Dana Fels, ele quer saber aonde a mãe dele tá. Quem que ele vai procurar? A nossa personagem, a nossa detetive, por muitas das vezes nega esse tal sumiço da mãe dele. Só que ao decorrer da história ela começa a entender que tem bastante coisas interligadas. Uma delas era que ela estava conversando com o Josh, que era o rapaz que ela gostava, e sumiu misteriosamente, né? Então já despertou uma curiosidade nela. Só que ao ela ver as coisas, ela foi entrando mais a fundo nessa história e ela entendeu que se baseava num golpe. Sem falar, né, que a gente tem o diretor da delegacia onde ela estava, né, ela trabalha, que se escondia muitos segredos para ela, segredos que deveriam ser revelados há muito tempo. Porém, ele preferiu esconder coisas e que fez com que ele fosse um dos suspeitos de ter matado, né, o pai da Kate. Então aí a gente já tinha duas pessoas suspeitas, que uma era esse detetive-chefe e o outro era o Josh, que tinha sumido um dia antes, né, da morte do pai dela ter acontecido. E, mano, ao decorrer dessa história, uma minissérie, foi bem rápido, você consegue assistir ela em um dia. O que eu achei mais interessante é que coisas foram se resolvendo como se fosse efeito cascata, uma após a outra, né? Então, depois de todas as informações que eles pegaram, né, um dos personagens, eles começaram a dar um vacilo, e foi nesse momento que a Kate ela conseguiu introduzir lá e fazer, né, com que eles encontrassem a localização aonde eles estavam prendendo tais pessoas. Uma dessas era a nossa protagonista, Dana Fels. Não protagonista, mas era como se fosse uma coadjuvante, né? O coadjuvante é Dana Fels, que muitas das vezes o que acontecia quando eles não já tinham mais utilidades, as pessoas que foram sequestradas, quando eles não tinham mais utilidades, mano, o que acontecia? Eles eram eliminados, simplesmente eliminados. Uma das coisas que eu achei assim bem interessante e muita sorte, assim, muita coincidência, é que, mano, sempre quando eles iam eliminar uma pessoa, eles tinham um cachorrinho de estimação que eles sempre levavam um pedacinho de madeira e deixava perto dele, e sendo que, um detalhe, o cachorrinho sempre ficava perto da pessoa que iria ser eliminada, como tipo fosse um sinal, pega isso aqui e faça alguma coisa, né? E na última vez ele não ficou, mas ele trouxe a pedacinho de madeira para perto da nossa personagem, a Dana Fels, aonde ela fingiu que caiu e depois foi e pegou o pedaço de madeira e localizou, né, entre a ferida do nosso personagem lá, né, que era um dos assassinos que estavam sequestrando a galera. Depois disso, ela conseguiu sim fugir pela floresta fora e tentar fugir, né, fazer alguma coisa, porém o filho dela já tinha sido capturado. E é nesse momento em que ela volta para poder ter um segundo plano. E é nesse momento, quando ela volta, cara, tem na mente de libertar todas as pessoas que estavam lá, né? Todas as pessoas que estavam lá presas também. E de primeiro momento acontecendo tudo isso, a nossa personagem, a nossa detetive Kate, ela já estava se redirecionando diretamente para a fazenda onde eles estavam escondidos, né? Então
A ajuda já estava chegando, mas de um momento vocês lembram que eu falei daquele detetive que estava escondendo muitas coisas? Então o que acontece? Agora sim, uma parte da história foi revelada, que o pai da nossa detetive Kate, né, o Clint, ele na verdade, mano, ele também tinha muitos segredos a esconder, né? Na verdade, nessa história todo mundo tinha segredos a esconder. Então o Clint, mano, vamos contar por partes o que acontece. Ele tinha segredos a esconder da Kate e da família. Só que, porém, alguns segredos foram revelados, né? E o Clint, ele recebia suborno de um chefão do crime para que ele pudesse deixar passar várias coisas. E assim, né? Ele ganhava alguns dinheiros por trás disso. Mas esse não foi um dos motivos que ele foi morto. Foi outro motivo, de acordo com depois foi passando as coisas, né? E agora sim a gente já passa para a parte final, né? Que em todo o momento da série a nossa detetive, ela procurava aonde foi o paradeiro do Josh. E sim, ela encontra aonde ele estava. Ela vai atrás dele para poder descobrir o porquê de várias coisas aconteceu. E de primeiro momento ele fala que, mano, ele sabia do que tinha acontecido com o pai dele, né? Realmente ele sabia, e o motivo por que ele foi. Só que depois que desenrolou todo esse problema, né? Depois que a nossa personagem, a Dana Felder, ela foi resgatada após todo toda a missão, né, da parte das contas fake serem resolvidas. Aí sim ela conseguiu resolver o problema dela, que o Josh, junto com uma outra personagem, né, uma personagem trans lá que chamava Aqua, eles escondiam juntos um segredo mais a fundo. Lembra quando eu falei que o Clint, ele tinha um segredo que ainda ele não tinha contado para ninguém? Sim, ele tinha mais um segredo, que na verdade ele tinha um relacionamento por fora, só que não era um relacionamento convencional. Ele tinha um relacionamento com um outro cara, e para que não espalhasse, ele recebia suborno de um chefão do crime para ele fazer missões, né, para ele, para que esse segredo dele não fosse contado. Só que o que aconteceu? A Aqua, né, que era amiga da Kate também, todo mundo é amigo nessa história, que era amigo da Kate também, ela viu ele conversando com esse outro rapaz, em que eles gostavam um do outro. E, mano, ela resolveu correr para casa dela rapidamente. E foi nesse momento o Clint viu ela e conversou com o detetive-chefe lá e pediu a localização onde que ela morava, e partiu lá correndo, cara. Só que quando ele chegou lá, eles começaram a conversar, tiveram uma desavença e ele tentou cancelar o CPF da Aqua. E é nesse momento que o nosso personagem, o Josh, ele chega lá e vê o que estava acontecendo. E nesse momento, mano, os dois entram em uma luta, e o Clint, ele acaba levando a pior, com o Josh enfiando a faca no peito dele e assim cancelando o CPF dele. Porém, mano, minutos depois, né, o nosso detetive chega e vê o que aconteceu, e o Clint, ele fala realmente o que aconteceu e fala para que tudo aquilo que estava lá não era para contar para a filha dele, que senão ela ia querer descobrir as coisas até que a verdade viesse à tona, né? Só que, porém, a verdade veio à tona porque tinha uma segunda digital na faca em que o Clint foi golpeado, e essa segunda digital era de ninguém mais, ninguém menos de Josh. E o detetive que fez a autópsia da faca falou com a Kate, e neste momento a Kate e o Josh já estavam juntos, e ele escutou quando o detetive falou com ela. Então, resumindo, no finalzinho, cara, um conversou com o outro,
eles resolveram entre si. E na realidade, pelo que deixou lá na série, que realmente os dois passariam a borracha em tudo que aconteceu e seguiriam a vida dos dois juntos de agora em diante. E enfim, galera, essa foi a série, né? Até que a falta que você me faz, mas voltaremos, pois, né, trazendo mais coisas para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E não esquece de deixar aquele likezão. Até a próxima, meu clã.